domingo, nós vamos eleger 5.565 prefeitos em todo o país, em todos os municípios brasileiros. Há locais onde a disputa está mais acirrada, outros menos acirrados, mas indiscutivelmente o mais acirrado é a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Haja vista que saiu mais uma pesquisa. Hoje estamos divulgando o levantamento feito pela Paraná Pesquisa. E ela coloca de novo um tríplice empate dentro da área de variação. Entre os candidatos, o atual prefeito Nunes, Boulos, que é o candidato do PSOL, e o Marçal, que é o empresário, então, do PRTB. Isso de acordo com o Paraná Pesquisa. O cientista político, professor Fábio Andrade, que é professor de Relações da ESPM, está aqui conosco. Professor Fábio Andrade, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, estou à disposição. Pois é, professor, te surpreende esse impacto tríplice há tão poucos dias da eleição, haja vista que a gente vai votar no domingo? Olha, eu vou copiar aqui o diretor de pesquisa do Datafolha, ex-diretor de pesquisa do Datafolha durante muitos anos, o Mauro Paulino, que sempre dizia o seguinte, que olha, os institutos de pesquisa têm uma dificuldade central. As pessoas mudam de opinião e no Brasil, muitas vezes, o voto é decidido na pizza de sábado à noite. Então, as famílias se reúnem, comem pizza, trocam impressões. Vereador, né? Ei, professor, principalmente para vereador, né? Mas até agora não tem o candidato a vereador na pizza do sábado à noite. É muito comum, as pessoas... E aí, entrando para vereador, as pessoas... Hoje, a tecnologia ajuda, então as pessoas conseguem informar, de certa forma, suas preferências, e algumas plataformas ajudam nessa escolha. Mas eu ainda sigo com o Mauro Paulino de que a pizza de sábado à noite tem uma importância significativa, não só para os votos à vereança, mas para os votos no executivo, né? É importante também pensar o seguinte, eu não fico surpreso, porque a gente tem vivido um tempo de polarização e esperava-se, de certa forma, uma eleição muito centrada em espectros da direita e da esquerda. A grande questão em São Paulo, nesse momento, é que dois candidatos disputam o espólio da direita, que são basicamente o prefeito Ricardo Nunes e o ex-coach Pablo Marçal, né? Ambos estão disputando esse voto mais à direita. Os candidatos que poderiam agregar alguma coisa à direita foram sendo desidratados ao longo do tempo, e esses dois estão ocupando. Do outro lado, você tem um típico candidato mais à esquerda, e em várias eleições para prefeito em São Paulo, desde a redemocratização, a esquerda esteve presente em segundo turno. Então, tem uma tradição, uma parte significativa do eleitorado paulistano que tem valores mais à esquerda, tem uma visão de mundo mais à esquerda e que busca nesses candidatos o depósito do seu voto, né? O que eu vou ficar surpreso, e nesse momento as pesquisas mostram que é uma possibilidade, é se tivermos uma disputa entre dois candidatos à direita a partir de domingo, né? Vai quebrar uma tradição histórica, pode quebrar uma tradição histórica desde a redemocratização em São Paulo, e vai colocar uma boa pulga atrás da orelha, não só dos partidos de esquerda, mas do próprio governo federal, né? Então, eu diria que esse é o cenário. E as pesquisas todas têm mostrado também a mesma coisa, que a despeito do evento ocorrido no debate do Jornal da Cultura, o Pablo Marçal teve uma desidratação muito momentânea, né? O público continuou muito fiel. O que nos dá a impressão de que pode ser que ele tenha ainda mais votos em virtude de uma outra figura que às vezes aparece, que é o voto envergonhado. Então, em resumo, pizza de sábado à noite mais o voto envergonhado pode trazer surpresas para domingo. Professor Fábio, isso quer dizer, em outras palavras, que não está decidido, então, quem é que vai para o segundo turno em São Paulo? Não, de forma alguma. As pesquisas não nos dão segurança de dizer qual será o segundo turno. Olhando o retrospecto histórico, o que seria o cenário mais provável, mas com pouca diferença para os, digamos, cenários menos prováveis, é a gente ter um segundo turno entre um candidato representando a direita
e um candidato representando a esquerda. É o que historicamente acontece na cidade de São Paulo. Mas temos muitas incertezas, a começar, quem será o candidato da direita. Segunda possibilidade, que aí seria, digamos, uma grande, como eu estou falando, uma grande mudança. Termos um segundo turno com 2 candidatos à direita. Fábio, você descarta esse cenário? Não, não descarto. Em virtude de nós vivermos uma onda em que a direita e a extrema-direita ganham relevância, não só no Brasil, mas internacionalmente, e também porque a gente tem esses 2 fenômenos, o voto decidido no sábado e basicamente o voto envergonhado. Sobre o voto envergonhado, se você me permite, que as pessoas devem achar estranho, tem literatura sobre isso, e mais do que isso, num contexto que a gente vive de autoquestionamento político, fica a reflexão. A CNN norte-americana está cobrindo as eleições norte-americanas, Heródoto, pela primeira vez, entrevistando as pessoas com a manopla sem identificação da CNN. Tal o grau de receio que a CNN tem de encontrar resistências na população. E, Fábio, o que isso tem a ver com a pesquisa aqui em São Paulo? A gente tem uma chance de ter voto envergonhado muito alto, porque parte das instituições que estão sendo questionadas por parte da população que se identifica com valores de direita e extrema-direita, pega os políticos tradicionais, os meios de comunicação e os institutos de pesquisa. Então, é um desafio. Eu diria quem tem menos problema com voto envergonhado é o Paraná Pesquisa, porque historicamente sempre apresentou resultados mais favoráveis à direita, e o Atlas Intel, que faz uma pesquisa, a pesquisa não é feita por pessoas, a pesquisa é feita através de uma seleção de amostra pela internet. Então chega a mensagem via e-mail para você responder qual o candidato que você votaria. Então isso elimina um pouco o voto envergonhado e essa possibilidade das pessoas não revelarem de fato o seu candidato. Então soma mudança de voto no sábado, voto envergonhado, e a gente não ter certeza em São Paulo do tamanho do antissistema, o quanto essa onda internacional antissistêmica está presente em São Paulo, trazem muitas incertezas. Então não dá para cravar que teremos Boulos versus um candidato de direita no domingo. A gente está praticamente num cenário de voo cego. Professor Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo, estou à disposição. Nós agradecemos ao professor Fábio Andrade, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da ESPM Itaí. Ele disse, inclusive, que não há definição de quem é que vai no segundo turno, domingo, em São Paulo. Não, de forma alguma. As pesquisas não nos dão segurança de dizer qual será o segundo turno. Olhando o retrospecto histórico, o que seria o cenário mais provável, mas com pouca diferença para os, digamos, cenários menos prováveis, é a gente ter um segundo turno entre um candidato representando a direita e um candidato representando a esquerda. É o que... Às 8h40. Nova Brasil FM.